Eu sou mineiro. Tem mais algum mineiro aqui? Tem mais uma mineira? Minha esposa. Minha esposa. Tá certo. Pois é, se tivesse algum mineiro, eu ia perguntar assim: raposa lembra o quê? Mas não tem mineiro. Então eu vou perguntar: urubu lembra o quê? Aí, tá vendo? Tá vendo? Estrela solitária lembra o quê? Fogo. Olha só. Pó de arroz lembra o quê? Olha aí, olha aí, olha aí. Cruz de Malta lembra o quê? Pois é. O que eu poderia dizer, te perguntar sobre, e a sua resposta seria assim: o que lembra a igreja, o corpo de Cristo. O seu time do coração tem um símbolo, você sabe muito bem qual é. Mas e o povo de Deus? E a igreja? Qual é o símbolo? A cruz. A cruz. Vazia. A cruz do Calvário. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nos seus primeiros versículos. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Hebreus capítulo 12. Eu faço a leitura na NVI, aqui também é NVI. Atualizado. Eu faço a leitura na NVI. O texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oremos. Ó Pai querido, eu quero te agradecer pelos tesouros que o Senhor disponibilizou e continua colocando perto de nós. Eu quero te agradecer por toda a vitória que o Senhor pagou um alto preço, entregando o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar, e assim conquistando e garantindo para nós vida, não pela metade, mas vida em abundância. Quero te agradecer pela tua palavra que nós podemos ler e nos inspirar. Quero te agradecer pela oportunidade, coisa que não se perde. Quero te agradecer por essa oportunidade de, nessa comunhão que estamos tendo aqui, meditar na tua palavra, e que ela verdadeiramente seja lâmpada para os nossos pés e luz a clarear o nosso caminho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. No versículo 2 desse nosso pequeno texto, é dito que pela alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz. Eu quero pensar com você nessa noite sobre esse símbolo, a cruz. A cruz, que durante um tempo foi símbolo de vergonha,
foi um símbolo de derrota, um símbolo que impunha medo às pessoas, castigo cruel, castigo atroz, mas que a história não deixa dúvida de que foi o símbolo não designado por Jesus, mas escolhido pela igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se seguiu aos dias de Jesus, aquele tempo de perseguição dos imperadores romanos, todo aquele tempo, a igreja, na sua história, ela não usou ela não usou a manjedoura como um símbolo. Não é a manjedoura que caracteriza o cristianismo. Não é o pão da Santa Ceia que caracteriza o cristianismo. Não é um milagre de Jesus que caracteriza o cristianismo. Não é um outro objeto qualquer. Não é a coroa de espinhos, mas a cruz. Os apóstolos, eles deixam o seu legado, não só esses que temos registrado aqui, mas através de vários outros relatos e registros, nós temos claramente que aqueles seguidores daquele Galileu, os seguidores, que em algum momento foi chamado de o caminho, os seguidores do caminho, que Paulo um dia perseguiu, tinham como um símbolo de identificação a cruz. E eu quero pensar com você um pouco nessa noite sobre a cruz. Mais precisamente, o que envolve, o que cerca a mensagem da cruz. E eu quero falar sobre três cenas próximas à cruz. Eu quero pensar com você sobre o cenáculo, o cenário do cenáculo, naquela quinta-feira, quando Jesus ia ser preso e levado a julgamento. Depois eu quero falar com você sobre um jardim, o Getsêmani. E depois eu quero pensar com você sobre o Gólgota, a cruz, aquele grito, aquele gemido que pôde ser ouvido naquela cruz, daquele dia. Vamos ao cenáculo. Cenáculo é aquele salão no andar superior, onde Jesus, na quinta-feira, que antecede a Páscoa, na semana da Páscoa, quinta-feira, Jesus envia os seus discípulos na frente e diz assim: vai lá e prepara a carne, prepara o churrasco, mata lá o cordeiro, vamos comer a carne pascal, vamos comer Páscoa. Jesus prefere peixe? Não, é o cordeiro. É a prática do judeu, e Jesus é um judeu. Na Páscoa eles matam o cordeiro para comer o cordeiro. Então, naquela noite de quinta-feira, Jesus sabe que em menos de 24 horas, ele vai estar trilhando um caminho inevitável e um caminho que ele quer trilhar, porque ele disse assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu faço isso, eu escolho fazer isso. Mas ele sabe que em menos de 24 horas vai estar acontecendo alguma coisa. Então, naquele cenáculo, ele institui a Santa Ceia. Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia? Qual foi a última vez que teve? Segundo domingo do mês. Você participou da ceia? Você tomou a ceia? Meu irmão, se você é crente, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, trate com bastante carinho a ceia. A Santa Ceia instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo não é uma opção. Não é uma opção. É uma necessidade. É algo que tem um alcance, tem uma consequência muito grande. Muito grande. Naquele dia, naquele cenáculo, Jesus, ele institui essa ceia, porque
Porque ele sabe que, na verdade, ele não está encerrando uma obra. Jesus, ele não está encerrando. Ele sabe que ele vai morrer. Por que Jesus sabe que ele vai morrer? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus veio para livrar o homem da morte. Então ele sabe que existe uma lei a ser paga, existe um negócio a ser resolvido, porque o plano dele e a vontade dele continua sendo, inclusive hoje, libertar o homem da morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas... João 3,16. Agora eu acho lindo também o versículo que se segue. João 3,17. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar. Então, Jesus sabe que ele vai morrer. Só que para mim e para você, a morte tem uma cara de término. Para mim, para você, para o ser humano, a morte tem um tom de acabou. A morte, ela é envolvida numa áurea, num negócio assim, acabou. Mas eu já vou, eu me vejo num leito, mas eu não consegui realizar aqueles projetos, aquele meu sonho, eu não consegui resolver isso, aquilo, e a pessoa, ela pensa assim, acabou. Mas Jesus, ele não está acabando. Jesus está com entre 30 e 35 anos. Jesus está na flor da idade. Jesus, ele não está acabando. Muito pelo contrário, Jesus, ele está em pleno vapor na sua obra, na sua vida. Jesus, ele vai inaugurar um novo tempo, graças a Deus. E ao saber então que ele vai, em menos de 24 horas, ele vai entregar a sua vida, que vai acontecer, ele institui a ceia, o pão e o vinho. Ele institui a ceia com os elementos pão e vinho. E esses dois elementos, pão e vinho, eles nos dão 3 lições. A primeira lição é a centralidade da morte de Jesus. Querido, tem uma coisa que é uma coluna na nossa fé. Se você acredita, se você é crente cristão, se a sua fé, ela está alicerçada em Jesus. Então, Jesus, ele ao instituir a ceia, e ele diz assim, todas as vezes façam isso em memória de mim. Jesus coloca algo como memorial, mas relacionado à sua morte. Jesus, ele não deixa como memorial o seu nascimento. Pensa nisso. Ele não deixa como um elemento para lembrarmos dele, não o seu nascimento. Não é o Natal a nossa principal festa. A principal festa do cristianismo não é o Natal, não é o nascimento, é a Páscoa, é a morte e consequente ressurreição de Jesus, porque a morte não podia detê-lo. Mas Jesus, ao pegar o pão e dizer assim, essa é a minha carne, esse é o meu corpo, ele está dizendo para nós hoje, para mim e para você hoje também, que ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício, não pelo seu nascimento. Não foi nenhum milagre que Jesus enfatizou, dizendo, lembre-se de mim por isso daqui. Mas ele através do pão e do cálice, ele deixa claro que ele quer ser lembrado pela sua morte. E o vinho, o cálice, o sangue de Jesus. Então os elementos da ceia nos dão 3 lições. A primeira é a centralidade da sua morte. A segunda lição é o propósito da sua morte. Moisés no Monte Sinai, ao receber a lei, e depois Jeremias, lá na frente o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 34, Jeremias cita a necessidade de que alguém morra, que aconteça uma morte
substitutiva. Essa mensagem, ela perpassa toda a história do cristianismo, a começar lá no Jardim do Éden, quando o homem peca e um animal precisa morrer para cobrir a nudez do ser humano. Um animal substituindo. Então, o pão e o cálice falam disso, sobre o propósito da morte de Jesus. Foi um sacrifício definitivo por mim e por você. Jesus morreu por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Você se incomoda quando você sabe que por sua causa, alguém sofreu algum prejuízo financeiro? Se você recebe um troco errado de um balconista e tal, e aí você chega em casa, você vê aquele troco errado, o que domina o seu pensamento? Que bom, ganhei. Ou será que vem aquele pensamento, aquela pessoa vai ter que dar conta de uma diferença de caixa, aquela pessoa vai sofrer, e eu produzi esse sofrimento, eu provoquei esse sofrimento, esse prejuízo. Jesus morreu por nossa causa, querido. Jesus morreu por mim e por você. Jesus, ele se entregou, ele sofreu o prejuízo. O pão e o cálice que nós tomamos todo mês estão aí para não nos deixar esquecer isso. E a terceira lição é a necessidade que nós temos de nos apropriarmos daquilo que Jesus fez. Uma vez que sabemos que o importante é a morte, uma vez que sabemos o propósito, Jesus, ele não faz a ceia e faz os discípulos só assistirem. Jesus não faz os discípulos só assistirem. Assim como eu creio que o bispo aqui, ele não faz a ceia e ele só toma e você só assiste dando glória a Deus, ou eu acredito naquilo. Você participa da ceia? Você participa. Jesus poderia muito bem ter feito algo assim, um ritual onde o celebrante faz e os outros só assistem concordando com o que está acontecendo. Mas a ceia, Jesus instituiu isso, ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comam, participem, se apropriem, tomem posse disso. Então, querido, nós temos um presente enorme e muito grande, que é participar da ceia. Aí lá no Evangelho de João, Jesus diz assim: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte no reino de Deus. Teve algum tempo da sua vida que você só comia o pão, sem tomar o cálice? Teve um tempo na sua vida que você não tomava do sangue de Jesus? Como que se pode privar as pessoas daquilo que Jesus disse que elas precisam participar? Porque Jesus disse que é necessário, porque nós precisamos disso. Então, essa cena do cenáculo, Jesus institui essa ceia. Jesus, ele prepara e ensina isso, porque ele sabia que isso teria, e tem, nós hoje, 2016. Em 2016, será que aquela cena do cenáculo tem o mesmo alcance? Precisa ter, queridos. Aquela cena, ela precisa ter os seus ecos vívidos, mesmo hoje, em 2016. Amém, igreja? Amém. O fato de Jesus ter morrido na cruz não corrigiu o mundo automaticamente.
O fato de Jesus ter morrido na cruz não corrigiu o mundo automaticamente. É necessário de mim, de você, do ser humano, a apropriação do que Jesus fez. É necessário que o homem entenda e ele se aproprie, e que ele abrace, e que ele aceite, que ele queira. A salvação não é um dispositivo automático. A obra de Jesus na vida de uma pessoa não é um automático. Se um dia você foi fisgado por um milagre, se algum dia alguém orou pela sua vida, você não estava nem aí para Jesus. Se um dia você não estava nem aí para Jesus, mas estava mal, e aí encontrou um crente, e aí ou você veio na igreja, alguém orou por você, e naquele dia, naquela semana aconteceu um milagre. Então, sabe o que foi isso? Foi Jesus pegando o seu queixo, foi Deus pegando o seu queixo, e dizendo assim, ó, ei, olha para mim. E esse milagre foi para você olhar para Jesus. Agora, onde ele fez esse milagre, no lugar em que você estava, você não pode ficar. Tem que sair e caminhar com Jesus. Tem que sair e se apropriar daquilo que Jesus fez. E tomar posse da vida eterna, da salvação. A salvação, Jesus já garantiu, mas tem que caminhar com Jesus. É necessário uma ação da nossa parte. Crer nele, abraçar, meditar na lei do Senhor dia e noite. Essa foi a primeira cena, a cena do cenáculo, anunciando a cruz. A segunda cena, o Getsemane. Jesus sai do cenáculo. Diz a Bíblia que Jesus, ele termina, a Bíblia diz que ele canta um hino e sai. E se tem uma daquelas coisas, que quando a gente chegar lá na eternidade, você tem aquelas coisas que vai perguntar para Deus? Você tem aquelas dúvidas, aqueles negocinhos assim? Eu tenho alguns. Por exemplo, eu quero chegar perto de Adão e falar assim, ô Adão, só um instantinho, será que dá para levantar a blusa um pouquinho, só para eu ver se você tinha um umbigo? Será que Adão tinha um umbigo? Adão, não leva mal não, mas levanta um pouquinho, deixa eu ver, você tem um umbigo. Por quê? Porque o umbigo é a cicatriz do cordão umbilical. Se ele não nasceu de mulher, então devia estar com a barriga chapadinha. Né? Olha só. Então, tem algumas coisas. Há um tempo atrás, quando era mais novo, eu ficava pensando assim, eu também vou querer perguntar para Deus, ou então perguntar para Caim. Caim, de onde que veio a mulher que você casou? Com quem? E aqui também, Jesus, só para eu saber, que música foi que vocês cantaram aquele dia? Canta um trechinho para mim. Dá uma palhinha aí. Como é que era a estrofe dessa música? Fala para mim. Qual que será que era o conteúdo da música que Jesus cantava? Porque a gente canta, Jesus me cura, Jesus me abençoa, Jesus, eu creio em ti. Ele vai cantar o quê? Jesus, eu creio. Jesus me cura. Não. Olha para mim. Não. Como é que é esse negócio? Eu vou perguntar isso lá. Na verdade, a gente não vai ter cabeça para nada disso, né? A gente vai ter cabeça para nada disso, porque a glória de Deus vai ser tão maravilhosa, que essas coisas que martela na cabeça da gente, que é uma cabeça tão pequenininha, né? A gente não vai nem prestar atenção nesse negócio. Mas Jesus sai do cenáculo. Jesus vai ao Getsemane. Ele vai a um jardim que tem um monte de pé de azeitona. Ele chega no lugar mais amplo, mais largo, onde chega mais gente ali, cata as uvas, trabalha as uvas ali e tal. Ele deixa alguns discípulos, mas chama 3, Pedro, Tiago e João. Vamos um pouco mais adiante. Passa por entre algumas árvores, vai um pouco mais adiante. Quando já não dá para ver mais aquela turma de discípulos lá atrás, ele para e fala assim para os 3, fica aqui agora um pouquinho e ora. Eu vou mais adiante. Mas vocês 3 ficam aqui e orem, porque eu vou orar mais adiante ali. Os 3 ficam com a missão de orar, e Jesus vai, dobra os joelhos, e começa a ter aquele momento íntimo
com o Pai, com Deus. Naquele jardim é possível ouvir uma oração. Naquele jardim, se alguém prestasse atenção, ouviria um galileu dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o relato bíblico diz que ele estava numa luta, numa pressão, num negócio tão forte dentro de si, que ele suou, o suor caiu como gotas de sangue. Jesus estava experimentando algo, estava acontecendo alguma coisa ali, querido. Alguma coisa estava acontecendo. O que Jesus estava passando, quando ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que será que Jesus está pensando? Qual a motivação de Jesus fazer uma oração dessa? Será que Jesus está com medo da dor? Será que é por saber? Eu não sei se Jesus sabia que ele ia ter uma coroa de espinhos. Eu acho que Jesus sabia, quer dizer, Jesus sabia de tudo, mas os detalhes, uma coroa de espinhos, o prego, Jesus sabia que ia morrer. Dor. Será que Jesus estava com medo de dor? Você tem medo de injeção? Você tem medo de injeção? Você é daqueles que quando tem que tomar a vacina, chega lá, entra no consultório, entra na salinha lá da enfermeira já perguntando assim: tem gotinha? Dá para trocar pela gotinha? Você tem medo de dor? Será que Jesus, será que Jesus estava com medo da dor que ele ia sofrer? Será que a angústia, será que o sofrimento de Jesus, a peleja de Jesus, era contra a perspectiva da dor? Vai tirar sangue, doar sangue. Alguns séculos antes, lá em Atenas, um filósofo chamado Sócrates estava preso e condenado à morte, condenado a tomar um cálice de cicuta, veneno. Sócrates, ele toma o cálice de cicuta. E os seus discípulos, perto dele, esboçam uma reação de desespero, de choro. Sócrates proíbe os seus discípulos de fazerem qualquer tipo de escândalo. Quem relata isso é Platão, discípulo de Sócrates, que diz depois que Sócrates, serenamente, ele enfrenta a morte. Eu não sei o que cicuta faz dentro do corpo humano. Eu não sei que tipo de queimação, o que pode acontecer. Mas será que Sócrates é mais forte para enfrentar a morte do que o nosso Salvador? Na primeira metade do século II depois de Cristo, Inácio, bispo de Antioquia, ele está preso pelo imperador romano e ele é condenado à morte. E ele proíbe os seus seguidores de tentar livrá-lo da cadeia. Ele proíbe os seus paroquianos, os seus membros da igreja lá, ele diz assim: não tentem me tirar da cadeia. Não contratem advogado para tentar me tirar da cadeia. Ele diz assim, que o fogo e a cruz, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar de ossos e o despedaçar de membros, que o moer de todo o corpo e toda a malícia do diabo venham sobre mim, que assim seja, se tão somente eu puder ganhar a Cristo Jesus. Ele era bispo de Antioquia. Ele era bispo. Mas Filipe e Estevão não eram bispos. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus em pé, torcendo por ele. Né? O apedrejamento de Estevão. Diz que quando ele está ali sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus em pé,
João, ele vê, nós temos essa declaração, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Quando Atos dos Apóstolos relata isso, que Estevão vê Jesus em pé, eu fico sempre imaginando, é mais ou menos assim, quando o Cruzeiro está chegando na grande área, e vai entrando com a bola na grande área, a gente está lá sentado comendo pipoca, quando o seu time está chegando, o que você faz? Você levanta, aquele negócio, vai acontecer, vai chutar, você fica naquela expectativa. Eu imagino Jesus também, olhando Estevão lá embaixo, Estevão se entregando, sendo apedrejado por causa do nome de Jesus, e Jesus agora em pé, torcendo por Estevão. E quando Estevão, ele não murmura, quando Estevão, ele não amaldiçoa, quando Estevão entrega o seu espírito, Jesus, gol! Jesus, ele se alegra, é o gol que Jesus queria ver. Outros tantos, que não dizer dos mártires, que nas arenas romanas foram entregues às feras, se inspiraram em quem? Em Jesus, no seu Senhor. Então, aquela oração, aquela frase ouvida, se possível, afasta de mim esse cálice, não é medo da dor. Não é medo da dor. É um propósito muito mais elevado do que o medo da dor, do que o medo de um prego nas mãos, de uma injeção, de sentir uma dor. Naquele jardim, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele percebendo o peso do meu e do seu pecado. Nós temos o nosso Mestre, Ele experimentando aquilo que o salmista no Salmo 75, verso 8, fala de um cálice. E depois, em Jeremias capítulo 25, verso 15, o profeta Jeremias diz assim: vejo na mão do Senhor um cálice da ira de Deus. No Salmo 75 fala que um cálice e um vinho espumante do qual bebem todos os ímpios. Um cálice da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, querido, mas o homem é pecador. O pecado é o oposto de Deus, o pecado afasta o homem de Deus, e Jesus, ele está experimentando, ele que não tinha pecado nenhum, ele está experimentando o que o pecado faz no ser humano. Jesus está experimentando o que o pecado faz dentro do homem. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, a Bíblia diz que ele se tornou em nosso lugar. Naquela hora, aquele suor que caía como gotas, como de sangue, é porque ele estava experimentando, ele estava percebendo, ele estava levando sobre si o seu e o meu pecado. E ele, eu não sei se vocês cantam aqui uma canção, mas ele não nos deixou saber o peso do nosso pecado. Nós não sabemos o peso do nosso pecado, porque ele não permitiu, ele levou sobre si. Aquela agonia que ele estava sofrendo é o que o pecado faz com o ser humano. É o que o pecado faz dentro do homem. Só que Jesus, ele, por vontade própria, ele resolveu passar isso no meu lugar e no seu lugar. Amém, igreja? A terceira cena, que é a cruz, quando ele é crucificado, e ele então grita, Marcos, relatado lá no Evangelho de Marcos, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, versículo 1. O salmista também, num momento assim, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele faz essa referência ao Salmo
22. Esse grito de Jesus na cruz: por que me abandonaste? Jesus estava se sentindo abandonado. Jesus estava se percebendo abandonado. Esse grito que Jesus, não foi um grito de raiva por Deus ter abandonado ele. Não foi um grito de solidão, desesperado. Também não foi um grito de vitória. Foi um grito de identificação com o homem. Foi um grito proveniente dessa identificação que Jesus teve com o ser humano. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, Jesus diz assim: vocês vão me abandonar, vocês me abandonarão, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Jesus, ele tinha plena ciência que Deus estava o tempo todo com ele. Só que naquela hora, naquela cruz, quando Jesus está dependurado, levando sobre si, Deus, ele momentaneamente, ele dá um passo para trás. Deus, ele vai deixar o seu Filho unigênito morrer. Quem vai morrer é o Filho. Quem vai descer ao inferno e tomar as chaves do inferno, da morte, da mão de Satanás, é o Filho. Nesse momento da cruz, Deus, ele se afasta um pouco de Jesus. E esse um pouquinho só, que Deus se afasta de Jesus, faz Jesus perceber ou externar o que é uma vida sem o amor, sem a presença de Deus. Querido, se você entregou sua vida para Jesus, se Deus é o seu Senhor, valorize essa presença. Não queira experimentar o que é a ausência de Deus. Bom, talvez algumas pessoas aqui até já saibam, por causa do tempo passado, o que é a ausência de Deus. Talvez algumas pessoas saibam exatamente isso. Eu não sei. Eu tive a grande graça divina de nascer num lar evangélico, de crescer num lar evangélico. E durante toda a minha vida, sempre na igreja. Apesar disso, teve um momento em que eu tive que entender o que Jesus fez e abrir a minha boca e dizer assim: agora eu entendi que eu era pecador e que eu preciso que Jesus lave a minha vida. Ô Jesus, entrego a minha vida e eu quero passar pelas águas, ser batizado para sepultar a velha natureza. Fiz isso, graças a Deus. Então eu tive essa graça, mas talvez várias pessoas aqui já tenham experimentado o que é a ausência de Deus, a treva que é a ausência de Deus, a angústia que é um coração afastado de Deus. Nunca se afaste dos caminhos do Senhor, querido. Lá não é o seu lugar, qualquer outro lugar não é o seu lugar, senão aqui na presença de Deus. Seu lugar é pertinho de Deus. Jesus, quando ele grita: por que me abandonaste? Ele está nos dando uma dica do que é não ter essa presença de Deus. Não sei se você está aqui nessa noite e você tem valorizado o que você tem. Se você tem valorizado a mensagem da cruz, o significado da cruz. O cristianismo, durante os seus muitos e muitos séculos, o pentecostalismo tem um pouco mais de um século, mas o cristianismo tem muitos e muitos séculos. E durante todos esses muitos e muitos séculos, o cristianismo sobreviveu, cresceu, prosperou e fez a vontade de Deus sob a sombra da cruz. É a cruz a nossa referência,
é a cruz. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Se alguém te convidou para uma vida com Jesus e fez a propaganda de um mar de rosas, desculpe essa pessoa. Desculpe essa pessoa. Há um preço a ser pago. Só que o preço que nós temos que pagar é infinitamente menor, é ínfimo, é uma coisa minúscula comparada ao que Jesus fez. Em outro lugar, a Bíblia também diz que Ele não nos deixa passar por aquilo que nós não possamos suportar. Querido, Jesus fez tudo o que precisava ser feito. Quando Ele grita na cruz do Calvário: está consumado, Ele só quer dizer que eu e você hoje, nós temos a oportunidade de experimentar a melhor parte. A melhor parte. Quando participamos da ceia, nós participamos da melhor parte. Quando nós passamos o que passamos, nós não passamos tudo, porque Jesus, Ele levou sobre si. Nós passamos algumas coisinhas, nada comparado ao que Ele passou. Se você, na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, está passando por uma situação difícil, olha para a cruz. Primeiro, para você se inspirar nela, pensando assim: se Jesus sofreu aquilo, eu posso sofrer isso. Se Jesus passou por aquilo, eu posso passar por essa situação. Se Jesus venceu ali, então eu tenho a garantia de que eu, em nome de Jesus, eu também serei vencedor nisso daqui. Se Jesus, Ele saiu vitorioso, se Jesus teve força para vencer aquele negócio lá, aquela dor, passar por aquilo ali, tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta muito desse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não podemos esquecer o que vem antes dele. Paulo disse assim: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Aprendi a viver tendo dinheiro e não tendo dinheiro. Se você está recebendo uma lambada dessa crise que anda por aí, pense na lição, pense na experiência de vida de Paulo. Aprendi a viver bem, aprendi a viver tendo dinheiro, não me tornei arrogante, não me tornei orgulhoso, não coloquei na riqueza a minha esperança, mas também aprendi a viver com pouco, com nada, com um pouco, e não me tornei alguém de coração azedo, amargurado da vida, xingando tudo e todos, batendo em todo mundo que aparece na minha frente, porque não tem dinheiro. Aprendi a viver bem. É legal que Paulo fala, né? Aprendi. E lá, pelo menos na versão NVI, diz lá assim, aprendi, Romanos 12, aprendi a me adaptar. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Nós temos a cruz. A cruz é a garantia da vitória que já paira sobre a nossa vida. A cruz é o nosso símbolo. O símbolo principal na nossa vida é a cruz. Não é urubu nem pó de arroz. É a cruz. É o símbolo, é a garantia da nossa vitória. E a cruz, ela está aí para não nos deixar lembrar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quem sabe hoje, nessa noite, para você sair daqui, para você amanhã sair de novo, pegar o currículo, colocar debaixo do braço, para você juntar a família e dizer assim: olha, nós vamos resolver, quem sabe para você dar um passo de fé. Quem sabe você não seria bom você hoje à noite fazer uma declaração para Jesus, dizendo assim: Jesus, já que o Senhor sofreu tudo isso por mim, eu posso passar isso aqui tranquilamente, e vou passar bem.
porque o Senhor já levou o pior por mim. O Senhor já sofreu o pior por mim. Inspiremo-nos na cruz. Olhemos para a cruz. E a cruz está vazia. Está vazia porque a morte não pôde detê-lo. E a morte para nós também não é um fim. A morte para nós é só um até daqui a pouco. Porque preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Inspire-se, querido, nessa cruz. Fala para a pessoa que está do seu lado, a cruz é para nós, meu irmão. A cruz é para nós. Inspire-se na cruz. Olhe para a cruz. Nela está a garantia da nossa vitória. Não olhe para o que as suas mãos podem fazer. Não olhe para quem está sofrendo e gritando de desespero. Não olhe para isso. Certa vez alguém perguntou para o amigo assim, como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer bem serenamente, bem calmamente, como meu pai, que fechou o olho e foi. E não gritando desesperado igual os passageiros do ônibus que ele dirigia. Serenamente, fechou os olhos. A nossa inspiração é Jesus, querido. A nossa inspiração é Jesus, amém? Ele não chorou, ele não gritou. A Bíblia diz que ele não abriu a boca perante os seus tosqueadores. Como ovelha muda foi, e não abriu a boca perante os seus tosqueadores. A oração lá do jardim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não foi medo da dor. Não foi medo do sofrimento. Você tem medo de sofrer? Bom, se você for sofrer por causa dos seus pecados, se você vai sofrer por causa de uma teimosia em não se render a Jesus, isso é outra história. Mas se você está na presença de Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, tenha medo não, querido. Tenha medo não. Tenha medo não. Fica firme no Senhor, já está garantida. Amém? Vou convidar você a ficar de pé comigo. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos por um momento. Ao pé daquela cruz, Jesus, ele cuidou do seu querido discípulo João. Quando olhou para João, olhou para Maria e disse, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Jesus pendurado na cruz ainda teve tempo de ministrar ao coração de um preso que estava pendurado ao lado dele, que o reconheceu como mestre, que o reconheceu como filho de Deus, e que pediu a Jesus para lembrar-se dele quando Jesus estivesse entrando no reino. Aí Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não teve tempo de ser batizado, aquele ladrão não teve tempo de fazer boas obras, aquele ladrão não teve tempo de voltar e pedir perdão a quem ele prejudicou. Mas nós temos tempo de amar, nós temos tempo de tentar de novo, nós temos tempo de perdoar, nós ainda temos tempo de reunir a família, nós ainda temos tempo de abraçar o filho que há tanto tempo não vê, nós temos tempo de ir lá e pedir perdão para o pai, para a mãe, nós temos tempo de entregar e deixar Jesus curar, dirigir, mudar, transformar. Nós ainda temos tempo. A graça de Deus ainda opera. O Espírito Santo ainda opera. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o poder de Deus conosco. O Espírito Santo é a ação poderosa de Deus.
nós ainda estamos aqui, ainda é possível. Ainda é possível sair de novo e batalhar o pão de cada dia. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ainda estamos aqui. É possível entregar, é possível dizer: eu não quero mais essa prática, eu abro mão do meu pecado, eu abro mão da minha vida e entrego a minha vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite e você quer dizer para Jesus que você quer deixar ao pé da cruz esse seu desafio, esse seu problema, se você quer dizer, se você precisa de força para passar o que você tem que passar, querido, tem que passar. Bom, eu quero te oferecer um momento de você fazer uma declaração. Se você quiser vir aqui à frente para dizer, você vindo à frente, você vai estar dizendo para Jesus: é na tua cruz que eu quero me inspirar, eu só quero olhar para ti, eu só quero essa vitória que vem pelo teu sacrifício. Querido, aqui, hoje, nessa noite, é o momento de você se inspirar, de você renovar, quem sabe, essa disposição. Jesus passou por tudo, Jesus já garantiu, não há nada que você precise passar, que você não seja capaz de passar, em nome de Jesus. Eis aqui, se você quiser dizer alguma coisa para Jesus sobre a sua peleja, sobre a luta, sobre a sua casa, está aqui, querido, o altar do Senhor, para você fazer a sua declaração para Ele, a sua entrega. Foi para a liberdade que a nossa liberdade, que Ele morreu naquela cruz do Calvário. Aleluia. É poderoso esse sangue. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Erga suas vozes e declare: eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga mais uma vez: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Sou livre. Declare: Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do do sangue nosso Senhor Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Essa liberdade, ela tem um sabor, ela tem um bálsamo de Deus sobre a nossa vida. Porque o Senhor Jesus, Ele passou pelo caminho na nossa frente. Ele nos abriu o caminho pelo véu. Ele nos abriu o caminho à sua presença. Antes nós não podíamos andar por esse caminho. Mas Ele fez o caminho primeiro. Ele foi o desbravador. Ele foi aquele que nos deu a oportunidade de hoje podermos dizer o que acabamos de dizer no hino que acabamos de cantar. Eu sou livre. Eu sou livre. Ele se fez escravo de todos para que nós fôssemos libertos. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Por esses irmãos que nessa noite tomaram uma decisão contigo, Pai, que já te conhece, mas há coisas às vezes que tentam roubar de nós a certeza daquilo que foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. Há momentos que o diabo vem nos afrontar. Há momentos que ele vem dizer: onde está o teu Deus? Mas o meu Deus venceu a morte. E ele perguntou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque se era o pecado, ele foi vencido na cruz. Se era a lei, ele foi vencido na cruz. Se era o medo, ele foi vencido na cruz. Ele venceu todas as coisas para nos dar juntamente com ele a sua vitória. Por isso, quando cantamos eu sou livre, nós estamos declarando a realidade do que ele transformou e efetuou na nossa vida. Nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus. E amanhã, quando estivermos enfrentando as lutas do dia, nós devemos dizer uns para os outros: eu sou livre. Isso não vai me aprisionar.
Essa tristeza não vai me aprisionar. Essa perda não vai me aprisionar. Essa ameaça não vai me aprisionar. Eu sou livre. Eu sou livre. Ele me libertou. Oh, Pai, nós te agradecemos por isso. Queremos colocar diante de Deus os pedidos que estão aqui no altar. Eu queria chamar os irmãos, os pastores, para virem aqui. Pastor Kelmer, vem aqui. Nós vamos... E todos os irmãos podem estender a sua mão. Você que veio à frente, se quiser voltar ou ficar, fique à vontade. Amém. Estenda a mão aqui para o pedido de oração. Pastor Renato vai estar orando pelos pedidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, todas as vezes, Senhor, que nós oramos, clamamos, intercedemos, ó Pai, é crendo que Tu és um Deus que ouve a nossa oração e que responde a nossa oração. Cada um, Senhor, que aqui estamos, ó Deus, temos um testemunho a contar de uma oração feita, Senhor, da mais simples ao caso, ó Pai, quando nós vemos e dizemos foi um milagre. Mas temos um testemunho, Deus, a dizer que o Senhor ouviu, operou e realizou, ó Deus de amor, em prol da nossa oração. E com essa mesma fé, com essa mesma intenção, que nessa noite nós oramos e clamamos pedindo a Tua bênção, ó Pai, por cada pedido de oração. Crendo, Senhor, no que está descrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Por isso, Senhor, nós clamamos, crendo que as Tuas mãos, ó Pai, estão estendidas sobre as nossas vidas, gerando, ó Pai, o milagre, gerando a bênção. Ó Pai, ser conosco é o que eu Te peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O que o pastor Kelmer falou é uma realidade. Quando vem as lutas, vem aquela coisa, será que Deus está vendo o que está acontecendo comigo? E nesse momento, assim como Jesus na cruz se sentiu fraco, ele sentiu-se abandonado, embora não estando abandonado, mas ele sentiu a ausência, porque naquele momento ele precisava carregar tudo sozinho. Ele não tinha ajuda ali naquele momento. Mas nós podemos contar todos os dias com a presença dele, porque ele disse, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não temam, eu sou convosco, eu estou com vocês. Então quando você sair hoje pela rua, o Senhor é contigo. Amanhã quando você levantar para o trabalho, o Senhor é contigo. Amanhã quando o infortúnio te acontecer, o Senhor é contigo. Por isso Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha essa certeza. Que essa certeza esteja também no teu coração. Pai querido, agradecemos a palavra do teu servo, ó Deus, nessa noite. Reconhecemos, ó Deus, o sacrifício que ele fez de chegar até aqui para nos trazer essa palavra. Abençoe, ó Deus, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho diário como professor. Pai querido, que ele possa sentir-se suprido em cada uma das suas necessidades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Antes de você sair, dê um abraço no teu irmão e diga para ele, o Senhor é contigo, não temas.